Olá, amores! Estamos de volta para mais um ciclo de conversas sobre a Primeira República. Então, nesse quinto episódio, nós vamos falar um pouco sobre os homens que fizeram a República Oligárquica. No caso, os presidentes da República. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ele, as suas curiosidades, sua vida pessoal. Ok? Tá bem interessante. Espero que vocês gostem. Então, não esqueçam aqueles recadinhos de sempre. Curtam, divulguem, comentem. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam. Então, vamos lá? Beijos. Bem, amores, estamos de volta para mais um ciclo de conversas sobre a Primeira República, também conhecida como a República Velha. No episódio anterior, no quarto episódio, nós entramos na fase da chamada República das Oligarquias, também conhecida como República do Café com Leite. A gente focou principalmente nas características básicas dessa fase oligárquica, da República do Café com Leite, e falamos sobre as estruturas que sustentavam todo esse projeto político conhecido como a República Oligárquica. Então, a gente falou do domínio das oligarquias, falamos também sobre a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo, como essas três estruturas, nos três níveis, federal, estadual, municipal, se completavam e se apoiavam para formar a estrutura política da chamada República das Oligarquias. Então, nesse quinto episódio, nós vamos falar um pouco sobre os homens que fizeram essa república, ou seja, os presidentes da República Oligárquica, da fase da República Oligárquica. Eu, pessoalmente, sou da opinião que a gente entende muito melhor a história, os acontecimentos, né, a forma como os governantes agem, quando a gente entende o ser humano, quando a gente percebe que ali, muito mais do que um busto, muito mais do que uma estátua, está uma pessoa, né, que teve uma vida pessoal, né, que teve os seus sentimentos pessoais, que motivaram, muitas vezes, o seu modo de agir. Então, eu acredito que, compreendendo a pessoa, entendendo as características pessoais de cada um, a gente pode entender o porquê de determinadas ações. Então, esse é um ponto de vista que eu compartilho com muitos historiadores. Eu acredito muito nessa parte, sim, né, da gente ver o personagem não só como personagem histórico, mas também como um ser humano que tem toda uma gama de sentimentos e que esses sentimentos, essas características pessoais interferiram na maneira como esses presidentes governaram, como essas pessoas governaram. Então, esse episódio nós vamos tratar um pouco sobre cada um desses presidentes, mas não vamos tratar do seu governo em si, né? Como a gente já colocou no episódio anterior, nós vamos separar a República, os fatos da República por aspectos. Então, nesse episódio, especificamente, nós vamos falar um pouco das curiosidades de cada um desses chamados presidentes da República Oligárquica. Na verdade, nós tivemos aí, ao todo, são 12, mas desses 12, nós tivemos 9 presidentes que governaram, tiveram seus mandatos cumpridos, tivemos 2 vice-presidentes que assumiram após a morte dos seus do presidente, né, do comandante do país, é o caso de Nilo Peçanha e Delfim Moreira, que assumiram após as mortes, respectivamente, de Afonso Pena e de Rodrigues Alves no seu segundo mandato, e tivemos também o caso de Júlio Prestes, que foi eleito, mas não chegou a governar, não chegou nem a tomar posse, porque foi impedido pela Revolução de 30. Então, a gente vai falar um pouco sobre todos eles, de Prudente de Moraes, que é o primeiro, até o primeiro dessa fase oligárquica, né, apesar de ser o terceiro da história da República, até o Washington Luiz, que foi o último seu sucessor que não chegou a tomar posse, que foi Júlio Prestes, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses personagens históricos que são os chamados presidentes da República Oligárquica ou da Primeira República aqui no Brasil. O primeiro deles, obviamente, foi Prudente de Moraes. O paulista Prudente de Moraes, nascido em Itu, ele foi o primeiro presidente civil eleito por voto direto,
Então, os seus antecessores, nós já vimos em episódios anteriores, que Teodoro e Floriano, eles não foram eleitos por voto direto, eles foram eleitos pela própria Assembleia, né, da Constituição de 1891, que oficializaram, né, fizeram uma eleição indireta e elegeram os dois. Na verdade, elegeu o Deodoro da Fonseca como presidente e elegeu o Floriano Peixoto como vice-presidente. Como eu já disse anteriormente, havia a escolha dos dois, não era formação de chapa como é hoje. Se escolhia o presidente, se escolhia o vice-presidente. Então, após esses dois governos, que a gente chama da República das Espadas, que foram dois governos bem tumultuados, bem turbulentos, né, bem agitados, nós tivemos aí a transição para um governo civil. Floriano Peixoto, contrariando todas as expectativas, né, que todo mundo achava que ele ia dar o golpe e não permitia a eleição, a posse de Prudente de Moraes, mas ele acabou acatando a decisão, mesmo contrariado, mesmo não gostando de Prudente de Moraes, mas se soube depois que essa decisão teve muito a ver com a questão de saúde dele, né, tanto que ele morreu pouco tempo depois de tuberculose, e ele acabou fazendo a transição, permitindo a posse do presidente eleito Prudente de Moraes. Né? Então, muita gente apostava que ele não ia fazer essa transição. Fazer transição não foi bem o que aconteceu, ok? Por quê? Porque o Floriano Peixoto, assim terminou o governo dele, ele se mandou para o interior, para a sua fazenda, não fez nenhuma formalidade, ele era avesso a qualquer tipo de ritual ou formalidade, e ele não fez nenhum tipo de formalidade de transição do cargo, muito pelo contrário. Né? O Prudente de Moraes chegou no Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, não tinha ninguém para receber ele, não tinha nenhuma comitiva, não teve. Ele foi de táxi para o local onde foi feita a transição, né? O Palácio de Imerati, onde foi feita a transmissão do cargo. O Floriano não estava lá, mandou uma pessoa para fazer essa transmissão, a pessoa foi lá, fez a transmissão do cargo, foi embora, ele voltou para o hotel de carona com o embaixador da Inglaterra, ou seja, não teve nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de transição, nenhuma formalidade de transmissão do cargo, refletindo, obviamente, a má vontade do Floriano Peixoto. Mas aí, falando um pouco sobre Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele era paulista de Itu, era um republicano de primeira hora, participou da fundação do Partido Republicano Paulista, na famosa Convenção de Itu, em 1873. Então, ele tinha as convicções realmente republicanas, né, diferentes dos seus antecessores, mas ele era um chamado republicano de primeira hora. Tornou-se o primeiro presidente civil eleito por voto direto, mesmo que nós sabemos que as restrições para a questão do voto eram grandes, né? Não votavam as mulheres, não votavam os analfabetos, só homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, consequentemente, ele foi eleito por aproximadamente 6% da população brasileira na época, mas foi uma eleição direta, né? Ao contrário dos seus antecessores. Desde o começo, o Prudente ele vai enfrentar uma oposição imensa dos partidários de Floriano Peixoto, porque Floriano Peixoto deixou muitos fãs, né, muitas pessoas que pensavam igual a ele, que consideravam Floriano como um herói, que tinha consolidado a República, que tinha impedido movimentos ao retorno da monarquia, que tinha derrotado os movimentos que queriam o fim da República. Então, muita gente colocava as ideias de Floriano como as ideias realmente, as ideias corretas. E ele tinha vamos dizer assim, muitos seguidores. E aí, o que aconteceu? O Prudente de Moraes, ele iniciou um governo tentando desmontar aquela estrutura florianista, aquela estrutura militarizada do governo, a estrutura florianista, e isso fez com que ele atraísse para si o ódio desses seguidores de Floriano, principalmente depois da morte de Floriano. Né? Quando Floriano morreu, foi feito um baita de um enterro,
né, com discurso e tudo mais. E aí ele começou a enfrentar assim, uma oposição muito acirrada desses adeptos de Floriano, né, que queriam que ele fizesse a mesma política de Floriano. Só que Prudente Moraes ele tinha um pensamento totalmente diferente do seu antecessor. Um grande problema para o Prudente Moraes foi exatamente que o vice dele, que foi eleito, era um florianista, o Manuel Vitorino, que era um dos apoiadores de Floriano. Então, além de Manuel Vitorino, Francisco Glicério, que foi outro apoiador de Floriano, que deu dor de cabeça para Prudente Moraes, eles fizeram de tudo para desestruturar o governo dele, mas de tudo mesmo. Certo? Então, ele enfrentou uma oposição assim, imensa desses partidários. Teve um momento no seu governo que ele fica doente, e aí ele não tinha uma saúde, assim, ele não tinha uma saúde muito forte, não? Então ele acabou ficando doente, ficou de cama, e aí o vice Manuel Vitorino, ele assumiu no lugar dele e tentou tomar o poder. No tempo que ele passou ali no governo, ele apostou que o Prudente não ia se curar, então ele desestruturou tudo que ele tinha feito, ele desestruturou todas as medidas de Prudente de Moraes. Então, ele nomeou florianistas para o governo, demitiu os que ele tinha nomeado, extinguiu a anistia que ele tinha dado aos participantes da Revolução Federalista, que enfureceu muito os partidários de Floriano, né? Porque ele anistiou as pessoas que participaram da Revolução Federalista, ou seja, ele chegou ao cúmulo de transferir a sede do governo, ele comprou o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, e transferiu a sede do governo para esse Palácio do Catete, que se tornou a sede, o que hoje é o Palácio do Planalto, né? Hoje em Brasília, era o Palácio do Catete no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital da República. Então, era onde morava o presidente, era onde o presidente governava. Né? A partir daí, desde essa época até a transferência para Brasília, era o Palácio do Catete, a sede do governo federal, né? onde o presidente governava. Então, ele fez tudo isso, só que Floriano Peixoto acabou se restabelecendo, Floriano Peixoto não, Prudente Moraes acabou se restabelecendo, e aí ele retorna para o governo. Então, vendo que não deu resultado, o golpe que eles queriam dar, eles planejaram um atentado contra a vida de Prudente de Moraes. Então, em 1897, quando Prudente de Moraes estava recepcionando os combatentes que vieram de Canudos, ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Uma tentativa frustrada, né? Que a arma acabou falhando, e a pessoa acabou sendo presa, né? O assassino acabou mas teve morte, sim, um ministro de Prudente de Moraes acabou sendo atingido, né, por uma facada, né, desse conspirador. Então, foi feita uma investigação, se chegou aos mandantes, aos culpados, mas como tinha a tal da imunidade parlamentar, eram políticos, é o caso do Glicério, é o caso do próprio vice-presidente, Manuel Vitorino, eles não foram sequer indiciados. Mas o Prudente de Moraes conseguiu reprimir de forma veemente e conseguiu afastar, depois dessa tentativa de assassinato, ele conseguiu afastar os florianistas do poder político. O principal destaque do governo de Prudente de Moraes, que a gente vai conversar mais para frente, foi a chamada Guerra de Canudos na Bahia, que começou na época em que Prudente de Moraes estava afastado por causa da doença. Então, começou na época que o Manuel Vitorino, né, que era militar, era militarista, era partidário das ideias de Floriano, foi ele quem começou a Guerra de Canudos. Então, quando Prudente de Moraes voltou, aí ele teve que, enfim, concluir, mesmo que ele não apoiasse totalmente as ideias da Guerra de Canudos, mas ele teve que concluir o que aconteceu lá na Bahia, que nós vamos conversar mais para frente. Prudente de Moraes, ele tinha vários apelidos. Isso aí vai ser uma outra curiosidade que nós vamos trazer para cá. Tem um autor chamado Paulo Schmidt,
né, que ele coloca, ele fez uma pesquisa sobre os presidentes e tal, e ele coloca vários os apelidos que cada presidente tinha e explica por quê. Então, também tem outro autor chamado Rodrigo Vizeu, que ele tem um livro, foi lançado recentemente, que é o livro Os Presidentes, né, foi lançado no ano passado, nos 130 anos da República, onde ele também coloca esses apelidos que eram dados pela população de modo geral, ou nas marchinhas de carnaval, era uma coisa bem comum naquela época. Então, o Prudente de Moraes ele era chamado de Biriba. Biriba quer dizer, na linguagem da época, matuto, né, porque ele tinha um sotaque muito carregado do interior de São Paulo, ele era de Itu, então o sotaque lá é bem carregado, e aí ele era chamado pelo pessoal do Rio de Biriba, quer dizer, que era como se fosse matuto. Outro apelido que ele ganhou, principalmente dos florianistas, era Prudente Demais. Óbvio que o nome dele vai dar muita margem para bullying, né? Prudente de Moraes, então o nome dele vai dar muita margem para memes, para bullying e tudo mais. E ele era chamado pelos florianistas, que diziam que ele era muito prudente, ele era prudente até demais, né? Ao contrário de Floriano, que era considerado por eles como mais ousado, mais corajoso e tudo mais. E outro apelido que ele ganhou também era Taciturno do Itamaraty, porque ele tinha essa cara fechada. Taciturno é aquela pessoa sisuda, fechada, que não dá muita risada. Na verdade, ele tinha uma barba grande, o que deixava ele mais velho do que ele era. Quando ele assumiu o governo, ele tinha 53 anos, mas tinha cara de quase 70, então, por conta daquela barba grisalha, que dava aquele ar bem austero a ele, bem sisudo. E aí, como ele não era de ter muita brincadeira, ele estava achando muita graça, era muito reservado, ele foi conhecido como Taciturno do Itamaraty, né, que era o palácio do governo antes de ir lá para o Catete. Então, essas foram as características de Prudente de Moraes. Outra coisa que deve falar é que quando ele fez a transição, ou seja, quando terminou o governo dele em 1898, ele fez questão de fazer para o seu sucessor aquilo que ele não teve, ou seja, todo o ritual da transição, né, para receber o novo presidente, Campos Salles, que era, inclusive, amigo dele, estudou com ele e tudo mais, ele fez questão de fazer essa transição, esse ritual, com banda de música, com tudo que tinha direito para receber o Campos Salles, coisa que ele não teve, né? Então, ele saiu do governo, volta para o interior de São Paulo, depois, alguns anos depois, 4 anos depois, ele acaba também falecendo, o Prudente de Moraes acaba falecendo no interior. Então, no final do governo dele, quando ele saiu do Palácio do Governo, ele foi muito aplaudido pela população, de um modo geral, que no final das contas a maioria acabou aprovando o governo de Prudente de Moraes. Então, depois de Prudente de Moraes, o outro presidente que foi eleito foi o Campos Salles, que foi eleito para o mandato de 1898 até 1902. Então, ele era o presidente do Brasil na virada do século XIX para o século XX. Então, Campos Salles se tornou, portanto, o 4º presidente da República e o 2º do período da República Oligárquica, certo? Campos Salles, ele era um paulista, era paulista da capital, metido aristocrata, de família tradicional, e extremamente escravocrata. Ao contrário de Prudente de Moraes, né, que era contra a questão da escravidão, Campos Salles ele era totalmente escravocrata, mas muito mesmo. Ele era racista, ele era escravocrata, ele era a favor da escrava. Para ter uma ideia só de como ele era preconceituoso e como ele tinha essa característica, essa carga de escravocrata. Então, quando ele foi fazer uma viagem para a Europa, né, que ele pôs um navio com toda a sua comitiva para ir fazer uma viagem depois de eleito, né, como presidente eleito, para a Europa, para Londres, para ir a Londres, lá na Europa, ele fez questão que todos os tripulantes do navio não fossem negros. Então, ele considerava o negro como uma raça inferior, então ele não queria que nenhum tripulante do navio fosse negro, o que acabou causando
uma reação do José do Patrocínio, que foi um dos negros que fizeram a campanha abolicionista aqui no Brasil. Porque isso foi uma característica de alguns presidentes do Brasil. O que é que acontecia? Eles tinham essa característica mestiça, é o caso do Campos Salles, que tinha essa característica de mistura de raça, de mestiço, e procurava, os pintores nos quadros, eles procuravam embranquecer, né? Tirar essas características que faziam referência às características da raça negra. Né? Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com Machado de Assis. Machado de Assis era mulato e ele foi embranquecido, né, na época, exatamente porque para tirar essa influência do negro da figura de Machado de Assis. Mas ele era bem mulato, mas ele sofreu esse processo de branqueamento nas pinturas da época. E foi feito com muitos presidentes, o caso de Campos Salles, o caso de Nilo Peçanha. Então, muitos tinham descendência negra, né, tinham influência mestiça e procuravam disfarçar isso. Então, o Zé do Patrocínio ele chegou a escrever um artigo no jornal falando sobre as características físicas do Campos Salles. E ele dizendo que não tinha, eu não vou ler aqui o artigo, mas ele disse que não tinha como ele disfarçar, né, aquele nariz dele, os lábios deles, os lábios grossos, o nariz grosso, o tom de como ele diz assim, o tom de pele de pó de pedra. Então, ele falava essas coisas, não tinha como ele negar, estava, né? Escrito no rosto dele, não tinha como ele negar a influência negra. Né? Então, ele até fazia comparação com o açúcar. No final do artigo, ele fazia uma comparação bem interessante, quer dizer que como o açúcar mascavo, né? O açúcar refinado, né? Ele era considerado de segunda, ele passou por um processo de branqueamento, ele também era um branco de segunda, porque ele tinha passado por esse processo de branqueamento. Enfim, foi um artigo que o Patrocínio bem interessante que ele publicou na época após essa reclamação, essa exigência do Campos Salles em relação aos tripulantes do seu navio. Campos Salles, foi ele quem começou a chamada política do café com leite e que criou a chamada política dos governadores. Então, quem, vamos dizer assim, moldou a estrutura política da República Oligárquica foi o Campos Salles. Então, ele fez aquela política, aquele acordo político entre São Paulo e Minas, chamada política do café com leite, né? Na verdade, a gente explicou no episódio anterior, né? A alternância aí na presidência da República, dos políticos, apoiados por São Paulo e Minas, lembrando que não era exigência ser de São Paulo, ser só de Minas. Nós vamos ter presidentes do Rio, presidentes da Paraíba, Rio Grande do Sul, mas eram apoiados pelos grupos políticos mais importantes do país, que era exatamente o grupo de São Paulo e de Minas. E aquela famosa política dos governadores, que foi aquele toma lá da cá, entre os governadores e o presidente, né, que faziam um acordo de apoio mútuo, recíproco, entre governadores e presidente, sustentando aí toda essa política das oligarquias. Outra medida do Campos Salles foi a implantação do casamento civil. Ele implantou o casamento civil aqui no Brasil, que antes só tinha o casamento religioso. Ele era extremamente vaidoso, mas não entendia nada de economia. Então, a economia foi o grande calo do governo de Campos Salles, porque, além dele não entender, ele não aceitava conselho de ninguém. O próprio amigo dele, que era o Rodrigues Alves, que veio depois, chegou a aconselhá-lo, né, em alguns aspectos econômicos, mas ele muito vaidoso, ele era muito, mas muito vaidoso, tanto que ele tinha um apelido de Pavão e Baiacu, né, porque ele era considerado extremamente, ele se achava, né? Se achava top, assim. Então se considerava assim extremamente o melhor de todos. Então era tanto que rendeu o apelido aí de Pavão e Baiacu, né? Aquele peixe que incha.
Então, ele, contrariando os conselhos de todo mundo, ele resolveu fazer um empréstimo. O Brasil já vinha com a dívida externa, um endividamento externo imenso, e aí ele resolveu fazer um grande empréstimo para, na concepção dele, na concepção medíocre de economista que ele tinha, ele achou que se fizesse um grande empréstimo, ele pagaria o que tinha aqui dentro e teria dinheiro para desenvolver o país. Então, ele foi em Londres, né, nos bancos ingleses, a Casa Rothschild, que era a grande credora do Brasil, os bancos ingleses, e realizou um grande empréstimo conhecido como Fundo Luan. A gente vai falar dele em episódios posteriores, né, mais para frente. O Fundo Luan foi um empréstimo em que o Brasil ele recebia esse dinheiro, esse valor, né, dos bancos ingleses, mas em troca, olha que absurdo, em troca, o Campos Salles deu para esses bancos ingleses todo o valor que era arrecadado nas alfândegas brasileiras. Então, ele hipotecou a alfândega brasileira. Em outras palavras, tudo que era arrecadado de imposto alfandegário sobre os produtos que entravam no Brasil, não ficava, esse imposto não era para o governo brasileiro, não era para aqui, ficava para os bancos. Então, ele hipotecou as redes ferroviárias, ele deu como garantia essa questão tudo que era arrecadado, toda a renda dos impostos alfandegários nas alfândegas do Brasil, né? Foi um acordo assim tão... diz que só foi superado, esse acordo só foi superado em termos de absurdos pelo Tratado de Versalhes, que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes. Foi assim, um desastre. Óbvio, claro e evidente que não vai dar certo. Pelo contrário, o governo dele vai vivenciar uma grave recessão econômica. Então, inflação, desemprego, a questão da quebra do comércio e um aumento brutal de impostos. Como ele não tinha mais a renda da alfândega, então ele passou a taxar simplesmente tudo, mas tudo. Tanto que ele recebeu o apelido do povo de Campos Selos, porque tudo era selado. Aquele selo significava exatamente, aquela mercadoria era selada, significava que tinha que pagar o imposto. Então, ele recebeu até o apelido de Campos Selos da população, porque ele selava todos os tipos de produtos, todos os tipos de atividade econômica. Então, ele achava que, assim, ele conseguiria compensar, né, as rendas que tinha perdido com a concessão da alfândega para os bancos ingleses. Mas, enfim, um absurdo. O governo dele terminou com uma grave crise econômica, ele jogou o Brasil numa grave crise econômica, e aí quem ficou para arrumar a situação foi o Rodrigues Alves. Uma curiosidade é que o Prudente Moraes, o Campos Salles e o Rodrigues Alves, eles estudaram juntos, né, na Faculdade de Direito de São Paulo, e eles assim pertenciam a uma espécie de confraria, né? O próprio Afonso Pena, que vem depois também, eles pertenciam a uma espécie de confraria, assim, que era esses quatro presidentes, o Prudente Moraes, o Campos Salles, o Rodrigues Alves e o Afonso Pena, eram pertencentes à mesma confraria da Faculdade de Direito de São Paulo, né? E eles eram, apesar de algumas divergências, eles eram bem chegados, bem amigos. Tanto que Rodrigues Alves foi indicado por Campos Salles para disputar a presidência, né? Iniciando aí a política do café com leite, iniciando por um paulista, né? Seria exatamente, começaria pelos paulistas, né? A questão da política do café com leite, e Rodrigues Alves, ele se tornou presidente de 1902 a 1906, né? Então, ele também era paulista, também era escravocrata e era muito conservador. Tanto que, assim, ele era republicano, mas ele ainda tinha uns resquícios, assim, uns vestígios monárquicos. Então, ele era bem conservador. A base da sua plataforma política, quando ele assume, né, quando ele passa a ser o presidente, ele mesmo diz que a base da sua plataforma política vai ser exatamente a reforma da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Só lembrando aí um parênteses, que o Brasil teve 3 capitais até hoje,
Salvador, em 1549, desde a fundação por Tomé de Souza, na sede do governo geral, até 1763, até o século XVIII, quando foi transferido por ordem da coroa portuguesa, foi transferida a sede da colônia para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da área mineradora. Então, o Rio de Janeiro se tornou, no século XVIII até o século XX, ou seja, praticamente 200 anos, a capital do Brasil. Né? Então, é a capital da província, do Brasil Império, né? E depois a capital da República. Então, essa posição só vai ser, o Rio de Janeiro só sai dessa posição com a construção de Brasília em 1960. Então, a plataforma política de Rodrigues Alves era exatamente a modernização e urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele era uma cidade que tinha crescido sem nenhum tipo de ordenamento, nenhum tipo de planejamento urbano, uma cidade que foi crescendo desde o final do período colonial. Estávamos no início do século XX na República, mas o Rio de Janeiro ainda tinha características coloniais. Então, ruas estreitas, não tinha saneamento, não tinha calçamento nas ruas. Então, era uma cidade que vivia com todas as mazelas de falta de esgoto e saneamento, provocando doenças como a cólera, a varíola, todos esses tipos de doença, né? A dengue, todos esses tipos de doença, que acabou, que transformava o Rio de Janeiro, principalmente no verão, num verdadeiro inferno. Lembrando que no período imperial, o Dom Pedro I, principalmente Dom Pedro II, quando chegava o verão, final de ano chegava o verão, eles subiam para Petrópolis para fugir do calor e da fedentina do Rio de Janeiro. E aí a grande plataforma política de Rodrigues Alves foi exatamente a modernização e urbanização da cidade. Para isso, ele contratou o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e se basearam no que tinha sido feito em Paris, né, pelo barão von Haussmann, que acabou modernizando a cidade de Paris, né, transformando a cidade de Paris. Então, eles fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, para a gente falar da revolta da vacina, porque a revolta da vacina foi uma consequência direta desse processo de modernização da cidade. Essa revolta aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro, e foi uma revolta da população, obviamente incitada por alguns políticos contra Rodrigues Alves, por conta da proposta da lei da vacinação obrigatória, que foi decretada por Rodrigues Alves a pedido do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Né? Então, mas a gente vai falar sobre a revolta da vacina em episódios que virão por aí, ok? Outra realização do governo de Rodrigues Alves foi a realização do Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté nós vamos explicar quando a gente falar das questões econômicas, mas de modo bem simples, dando um spoilerzinho, o Convênio de Taubaté foi a reunião dos estados produtores de café, São Paulo, Minas e Rio, que se reuniram para definir ações e estratégias para a valorização da atividade cafeeira, né, e do preço do café. Isso aí vai ter um impacto muito grande nas contas públicas, tanto que o Rodrigues Alves inicialmente vai ser contra. O Convênio de Taubaté foi realizado no governo dele, mas só foi assinado no final do governo de Afonso Pena, quando já não era mais Afonso Pena e o vice dele, Nilo Peçanha. Mas esse Convênio de Taubaté ele foi bem primordial, por exemplo, para a queda da República Velha, para a queda da Primeira República com a Revolução de 1930. Foi uma das causas da Revolução de 1930. Não o convênio em si, mas as consequências que vieram dessas medidas. Outra curiosidade de Rodrigues Alves é que ele foi o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Ou seja, ele foi eleito para um novo mandato, que seria de 1918, né, até 21, que seria o novo mandato. Só que ele acabou não tomando posse, na verdade, ele não chegou a assumir, ele foi eleito, mas não chegou a assumir, porque ele morreu antes por conta da gripe espanhola, né, que a gente falou nos episódios da Primeira Guerra. Ele foi uma das milhares de vítimas que foi acometida pela gripe espanhola aqui no Brasil. Né? Então, o Rodrigues Alves, ele tinha alguns apelidos bem interessantes. Um dos apelidos que ele era bem conhecido, inclusive a imprensa caía mesmo em cima dele, era Morfeu.
Ora, Morfeu é o deus do sono, da mitologia, né? Então, por quê? Porque diz que ele vivia cochilando. Então, às vezes, estava numa reunião, lá estava ele cochilando. Às vezes, chegava lá no gabinete, lá estava ele cochilando. Então, ele era conhecido como Morfeu. Fazia-se caricaturas na época, né? Tinha a Revista Ilustrada, o Careta, eram revistas que faziam muitas caricaturas, que a gente chama hoje de meme. Então, é muitas dessas caricaturas com os presidentes. E aí, o Rodrigues Alves sempre fazia essa caricatura dele sempre dormindo. Era chamado de Morfeu. E está pensando que ele achava ruim? Não. Ele até achava engraçado e ele recortava essas caricaturas e guardava. Né? Então, no governo de Rodrigues Alves, há de se dizer que houve muita liberdade de imprensa, ao contrário de muitos outros governos da presidência no período presidencial. Então, houve muita questão da liberdade de imprensa. Ele não pegava no pé do jornalista de jeito nenhum. Outro apelido que ele ficou conhecido, sim, antes de eu falar do outro apelido, é bom fazer uma defesa dele, né? Segundo seus biógrafos, o Rodrigues Alves, ele dormia muito porque ele era do interior, ele era do interior de São Paulo, né? Apesar de ter vivido na capital, mas ele não era uma pessoa boêmia, muito pelo contrário. Ele tinha os mesmos costumes do interior, ou seja, aquela mesma tradição do interior de dormir cedo, 6 horas, 6h30, no máximo 7 horas está dormindo. Então, ele tinha quando ele precisava estar trabalhando até mais tarde, ele sentia isso, e aí ficava cochilando durante o dia. Ele não tinha essa veia boêmia de passar a noite acordado, não. Ele tinha esses costumes bem interiorano mesmo, de ser essas tradições do interior, principalmente, né, de dormir cedo e tudo mais. Outro apelido dele, Papai Grande lá do Catete, isso aí foi dado depois de que ele derrotou a revolta da vacina. Né? Uma parte da população do Rio de Janeiro, grande parte, apoiou a derrota da revolta da vacina, porque foi uma assim, que vandalizou a cidade do Rio de Janeiro, né? Teve muitas também questões políticas por trás, e aí ele acabou recebendo esse apelido de Papai Grande lá do Catete. Então, ele termina esse primeiro mandato em 1906, né? Então, só em 1918 ele volta para a política, mas acaba morrendo antes de assumir, mas esse mandato ele conclui com a sua plataforma política, né? Assim, colocada em prática, que foi a modernização da cidade do Rio de Janeiro. Depois de Rodrigues Alves, veio o mineiro Afonso Pena. Então, na lógica da política do café com leite. Rodrigues Alves foi paulista, agora vinha o mineiro, que no caso era Afonso Pena. Né? Rodrigues Alves foi indicado pelo Grupo de São Paulo e agora era a vez de Minas Gerais indicar o candidato, que então, no caso, foi Afonso Pena. Afonso Pena, ele não só foi o primeiro presidente mineiro da República Velha, como foi o mais velho a assumir. Então, foi o presidente mais velho, já tinha quase 70 anos, né, quando ele assumiu, tinha mais de 60 anos, e aí ele acaba morrendo antes de completar o mandato. Então, era para ser o mandato dele até 1910, ele morreu em 1909. O Afonso Pena, uma das medidas tomadas por ele foi a construção da cidade de Belo Horizonte, para ser a capital do estado de Minas Gerais. Então, até então, a capital de Minas Gerais era a cidade de Ouro Preto, né, que era a capital do estado desde o período colonial, era a capital depois virou a capital da província, e aí se tornou a capital de Minas Gerais até a construção da cidade de Belo Horizonte, que foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Primeira capital planejada do Brasil foi a cidade de Belo Horizonte, que foi construída do zero, né? Foi construída para ser a capital do estado. O Afonso Pena, ele fez uma grande excursão pelo país, isso aí foi uma das vantagens dele, porque todos os outros presidentes não viajavam praticamente além do seu estado, né? Então, o máximo que ia era São Paulo, era uma coisa assim, muito, muito centrada ali no Sudeste, principalmente. E Afonso Pena, ele dizia que para desenvolver o Brasil, tinha que conhecer, o seu governante tinha que conhecer os estados brasileiros.
e aí ele foi para vários estados do Nordeste, do Sul, então ele fez uma viagem para conhecer os estados aqui do Brasil. Ele vai morrer antes de completar o mandato, e diz que um dos motivos, ele já tinha uma idade avançada, né? Aí ele ficou bastante debilitado com a morte do filho dele mais velho, né? Que era o considerado assim como o sucessor político dele, que morreu de tuberculose, né? De pneumonia, virou uma tuberculose, e ele próprio também morre dessa mesma doença antes de completar o mandato. O que causou, assim, nos bastidores, né? As notícias de bastidores, né? As fofocas de bastidores. O que causou a morte de Afonso Pena foi uma briga que ele teve com o então ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, que era ministro dele, né? O sobrinho de Deodoro da Fonseca, que ele descobriu que estava lá mexendo os pauzinhos, né? Estava lá conspirando junto com Pinheiro Machado, aquele Pinheiro Machado lá da Comissão de Verificação de Poderes, aquele senador que tinha aquele poder todo nas mãos de decidir quem assumia ou não após as eleições, que estava conspirando aí para quebrar aí a lógica da política do café com leite e lançar o Hermes da Fonseca. Então, Hermes da Fonseca chegou a negar, mentiu, logicamente, que ele não era candidato, nem ia ser candidato, isso era mentira, aquela coisa e tal, mas ele acabou descobrindo a conspiração e tiveram uma discussão muito feia, e que depois dessa discussão, o Afonso Pena adoeceu e, com pouco tempo, morreu. Né? Poucos dias depois, acabou morrendo. Os apelidos de Afonso Pena têm muito a ver com a sua aparência física. Então, ele era conhecido como Tico-Tico. Tico-Tico é aquele passarinho bem agitadinho, porque ele tinha a cabeça pequena, miúda, e ele era muito agitado, ele falava assim, muito agitado, então era chamado de Tico-Tico. Afonso Liliput e Negrão. Negrão é uma coisa bem interessante, porque é uma coisa bem romântica, era como a mulher dele o chamava, ele tinha um casamento apaixonado com a mulher dele, no Mariquinhas, e ela chamava ele de Negrão, e ele se assinava nas cartas como o seu Negrão. Então, era um apelido bem carinhoso. Como Afonso Pena morreu faltando um ano para completar o mandato, então quem completou o mandato, né, foi Nilo Peçanha. Então, Nilo Peçanha era o vice de Afonso Pena e ele governou exatamente esse ano que faltava, 1909 até 1910. O Afonso Pena, ele foi o primeiro presidente carioca da história do Brasil. Ele era da região de Campos do Goytacazes, né, que era a região fluminense, e ele foi considerado, portanto, o primeiro presidente carioca, apoiado, obviamente, na chapa aí, pelo grupo de Minas Gerais. Né? E acabou se tornando presidente porque era o vice. Né? Então, faltava só um ano para complementar o mandato, então ele acabou assumindo. Outra curiosidade de Nilo Peçanha é que o Nilo ele foi também o primeiro presidente mulato do Brasil. Ele era bem mulato. Então, ele tinha o pai dele tinha origens africanas, né? Tinha descendência, tinha mistura racial, tinha descendência africana. A mãe dele não, a mãe dele era o pai dele era fazendeiro, a mãe dele era de uma família de origem europeia e tudo mais. Os outros irmãos dele nasceram bem mais claro do que ele, mas ele, como ele foi o primogênito, ele puxou muito ao pai. Então, ele foi considerado o primeiro presidente mulato do Brasil. Tanto que ele tinha um apelido chamado Moleque. Então, ele era conhecido como Moleque, o moleque presepeiro. Moleque, naquela época, não tem o mesmo significado que moleque hoje. Moleque significa exatamente, naquela época, negrinho. Então, não tem essa mesma conotação que nós estamos hoje para moleque, né? Para menino, para mulher. Era associada à questão racial mesmo. Ele teve muito problema com isso. Né? Por quê? Porque, por exemplo, ele casou com Dona Anita de Castro Belisário de Souza, que era também de Campos, do Goytacazes. A mãe dela foi totalmente contra, e porque ele estava em ascensão política, né? Tinha sido eleito, ele chegou a ser governador do Rio, tudo mais,
mas a mãe dela, que era de um descendente lá de família que veio lá com Dom João VI, lá em 1808, então tem aquela coisa, né, de família tradicional, nobre e tudo mais, não queria nem ouvir falar, né, dona Raquel Belisário, ela não queria nem ouvir falar do casamento da Anita, da filha dela, com o Nilo Goiabada, como era conhecido. Goiabada porque ele morava em Campos, Campos quem nasce em Campos é chamada Terra da Goiaba, então por isso ele era conhecido como Nilo Goiabada. E aí o que acontece? Ela chegou a fugir com ele, né? Então para eles se casarem, eles casaram fugidos. O pai dela até que apoiava, mas morreu, né? E a mãe dela não deu a permissão de jeito nenhum e ela acabou fugindo com o Nilo Peçanha. E aí é interessante isso aí, por quê? Porque a dona Anita de Castro, ela foi a primeira dama do Brasil realmente atuante, né? Que se ouviu realmente falar, porque ela teve um papel atuante no período em que ele foi presidente. Né? Ela, inclusive, ela tomava as dores do marido, ela se batia, né, com os adversários dele, né, assim, de falar, de retrucar. Então, ela não era assim, não tinha um papel de submisso, não, teve um papel atuante no governo dele, né? O casamento deles, mesmo não tendo filhos, né, mas foi um casamento, eles tiveram 4 filhos, mas os 4 morreram e eles tiveram um casamento bem feliz. E ela teve esse papel atuante no governo. Nilo Peçanha assinou o acordo proposto pelo Convênio de Taubaté. Isso aí, né, foi feito no governo de Rodrigues Alves, mas só foi formalizado, né, o governo federal formalizou já no período do governo que seria de Afonso Pena, né, mas foi coube a Nilo Peçanha assinar esse acordo. Um fato interessante do governo de Nilo Peçanha foi exatamente a criação do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Então, o Marechal Rondon, que era um militar que tinha andado pelo Brasil nessa questão indígena e tudo mais, ele fez a proposta e o Nilo Peçanha assinou essa proposta, aceitou essa proposta, e aí ele criou o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que é a base do que hoje a gente chama de FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, que deu origem ao que a gente chama hoje de FUNAI. Então, apesar de curto, o governo de Nilo Peçanha foi intenso. Os apelidos dele, como eu já disse, Nilo Goiabada, porque ele nasceu em Campos, Goitacás, a terra da goiaba. Moleque presepeiro pela cor dele, apesar de ter sido esbranquiçado nas pinturas, mas ele tinha um cabelo crespo, ele tinha uma característica mas bem mestiça mesmo. E doutor Cavanhaque, porque ele fazia parte aí do visual dele, do estilo dele, usar esse cavanhaquezinho. Em 1910, aconteceu a famosa campanha civilista, né? A gente já comentou sobre ela no episódio anterior. A campanha civilista se tornou a primeira vez que houve o rompimento da política do café com leite. Então, aquela política, né? Agora teria que ser um presidente apoiado por São Paulo, né, para suceder a Afonso Pena, que tinha sido de Minas. Então, isso aí foi um rompimento. Houve esse rompimento, não chegaram a um acordo, e acabou gerando a chamada campanha civilista. Né? Então, com a candidatura de um gaúcho, que foi Hermes da Fonseca, contra que era militar, sobrinho de Deodoro, contra um civil, que foi Rui Barbosa, que se candidatou novamente. Né? Rui Barbosa foi candidato 3 vezes à presidência, 3 vezes ele perdeu. Na verdade, ele não perdeu. A gente viu isso lá no episódio anterior. Ele ganhou, mas foi roubado. Né? Ele ganhou, mas foi fraudado os resultados pela Comissão de Verificação de Poderes, que era chefiada exatamente pelo Pinheiro Machado, que apoiou o Hermes da Fonseca. Então, esse governo essa campanha civilista, a campanha da pena contra a pena versus a espada, né, militares versus civis, promoveu pela primeira vez esse rompimento da política do café com leite. Foi uma disputa acirrada, pela primeira vez no Brasil, foi feito realmente uma disputa eleitoral, houve realmente uma campanha eleitoral,
né? Sempre, até então, eram sempre uma coisa mais pro forma. Hermes da Fonseca ganhou essas eleições, né? Levou as eleições na mão grande, né? Foi fraudado os resultados, né? Pela contagem dos votos. Quem ganhou foi o Rui Barbosa, mas aí a Comissão de Verificação do Poderes degolou o Rui Barbosa e deu a vitória a Hermes da Fonseca, que vai governar de 1910 a 1914. E aí vamos falar um pouco sobre Hermes da Fonseca, que foi uma figura e um dos piores presidentes da República Velha. O Hermes da Fonseca, que era sobrinho de Deodoro, era gaúcho, né? Então o Rio Grande do Sul compôs com Minas Gerais a chapa, né? E São Paulo com a Bahia, a favor do Rui Barbosa. Ele era aquele militar, o próprio militar, autoritário, sem muito estudo, sem cultura nenhuma. Por isso que diz que a campanha civil foi da campanha da pena contra a espada, ou seja, da caneta contra a espada, né? Uma pessoa totalmente culta, com a cultura imensa, foi Rui Barbosa, e uma pessoa inculta, grossa, autoritária, que foi o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele foi um prato cheio para os memes da época, para as caricaturas da época. Ele era baixinho, bigodudo, tinha fama de ser burro, só para se ter uma ideia, na época que ele estava governando mesmo com o estado de sítio e tudo mais, que ele decretou estado de sítio e tudo mais, a polícia proibiu o jogo do bicho, na época era legalizado, de colocar o burro. Por quê? Porque toda a vida se associava, quando colocava o burro, se associava ao presidente Hermes da Fonseca. Porque ele tinha ele tem uma vasta bibliografia de frases que ele diz que não tem nada a ver. Então, ele era, politicamente, o governo dele ele era um presidente de fachada, ele era um fantoche do senador Pinheiro Machado. Quem mandou em todo o governo dele, né, do governo de Hermes, um apelido de Dudu, quem mandou todo o governo dele foi o senador Pinheiro Machado, tanto que ele teve uma vez que ele comentou, se diz na época, nos bastidores, que ele teria comentado para o vice, que era o Venceslau Braz, ele teria dito, olha, Pinheiro Machado é tão amigo que até governa pela gente. A gente nem precisa ter trabalho, ele governa pela gente. Porque, na verdade, quem mandava mesmo era o Pinheiro Machado. Isso aí não tinha dúvida naquela época. O Pinheiro Machado ele tinha toda aquele poder que ele tinha na Comissão de Verificação de Poderes, agora estava concentrado exatamente na questão da presidência. Então, era ele que mandava mesmo em relação ao governo de Deodoro. Uma história interessante também sobre a característica o governo de Deodoro, não, desculpa, o governo de Hermes da Fonseca. Uma característica interessante do Dudu, ou seja, do Hermes da Fonseca, era que ele tinha fama de pé frio. Na verdade, foi uma sucessão de fatos que deu a ele essa fama de ser pé frio. Entre esses fatos, por exemplo, ele saiu com a noiva dele, a Naide Tefé, que eu vou já falar sobre ela. E aí, na volta, ela acabou tendo um acidente de carruagem, né? Teve um acidente e acabou fraturando o fêmur, ficou com uma perna mais curta que a outra. Outra coisa que se diz dele em relação ao pé frio é que ele foi visitar Portugal, o rei Dom Manuel II, foi o último rei de Portugal. Quando ele terminou a visita em Portugal, no início de outubro, aí estourou a revolução lá em Portugal, a proclamação da República e o rei foi deposto. Então, antes dele chegar no Brasil, chegou a notícia de que a monarquia foi derrubada em Portugal em 1910. Isso fora outras histórias que se tem sobre essa fama de pé frio dele, né? Que ele tinha um urubu na careca, como se dizia nas marchinhas de carnaval, na época que ele tinha um urubu na careca. Ele ficou viúvo logo cedo e casou-se depois com uma mulher nobre, né? Uma socialite da época, vamos dizer assim,
que era a filha do barão de Tefé, a chamada Nair de Tefé. Nair de Tefé foi uma figura na época do governo de Hermes da Fonseca. Algumas pessoas colocam que Nair de Tefé foi uma feminista, que ela foi uma mulher à frente do seu tempo, mas, na verdade, ela era uma socialite, uma dondoca da época, e que o sonho dela, o auge dela, era chegar a ser primeira-dama do país. Mas a Nair de Tefé, ela teve a sua importância em relação à questão cultural, principalmente. Ela se tornou a primeira mulher caricaturista do mundo. Ela fazia caricatura, inclusive do próprio, antes de noivar com ele, ela fazia caricatura do próprio Hermes da Fonseca. Então, ela desenhava, ela fazia caricatura que eram colocadas em jornais, tanto aqui do Brasil como de fora. Ela colocava com o pseudônimo de Rian, né? Então, ela fazia essas caricaturas. E ela tinha uma cultura muito grande, era muito estudada, ela falava várias línguas, tinha uma educação muito refinada, né? E era assim, um grande contraponto à ignorância do Hermes da Fonseca. Então, era o grande contraponto cultural, né, a figura do João, apesar dela ser quase 30 anos mais nova que ele, né, quando se casou com ele. Mas que um dos episódios mais marcantes que teve a atuação da Nair de Tefé foi no jantar de despedida depois do fim do governo de Hermes da Fonseca, né, que ela escandalizou a sociedade da época quando ela chamou para cantar nesse jantar a Chiquinha Gonzaga, né, e nesse jantar foi executado uma música que era considerada uma música de ralé, uma música assim, marginalizada, né? Uma música que era considerada assim, extremamente discriminada na época, que era uma espécie de machista chamado corta-jaca. O corta-jaca ele seria, na época, o que hoje é o funk. Então, era considerado uma música de escravos, uma música de enfim, uma música totalmente marginalizada. E ela botou para tocar, ela trouxe a Chiquinha Gonzaga para cantar o corta-jaca nesse jantar lá no Palácio, no jantar de despedida do Hermes da Fonseca, em 1914. Isso deu um rebuliço grande, foi uma confusão grande, tanto que houve comentários, o Rui Barbosa, por exemplo, esculachou com a música, disse que a música era grotesca, e usou todo tipo de advérbio, obviamente com uma visão racista, uma visão discriminativa, porque a música era como associada ao batuque, né, às músicas dos escravos e tudo mais, mas foi assim, causou na época, saiu em todos os jornais e tudo mais. Eu vou dar, no final dessa nossa conversa, nós vamos colocar um videozinho mostrando essa música, o Corta-Jaca, que hoje parece tão inocente, tão bonito, mas que naquela época foi considerada um escândalo. Então, no final desse episódio, nós vamos colocar um bônusinho aí com a execução desse Corta-Jaca, que foi o grande escândalo do Nair de Tefé. O governo de Hermes da Fonseca também vai enfrentar graves crises econômicas, né? Isso aí foi óbvio, porque se ele não tinha trato para a política, muito menos para a economia. Então, e vai ser caracterizado pela implantação de uma plataforma política, né? Ou seja, de uma ação política chamada Política das Salvações. A Política das Salvações foi, na verdade, uma espécie assim de, como é que nós vamos dizer, uma espécie, foi feita pelo senador Pinheiro Machado, executado pelo Hermes da Fonseca, inspirado por Pinheiro Machado, para tentar fazer uma limpa nos inimigos políticos do Pinheiro Machado, através do governo de Hermes da Fonseca. Então, Hermes da Fonseca, na prática, ele tirou do poder aqueles políticos, aquelas oligarquias que eram inimigas do Pinheiro Machado. Então, Hermes da Fonseca fez isso. Ele decretou a política das salvações, teoricamente com o objetivo de salvar o país das oligarquias corruptas, né, da questão da corrupção e tudo mais. E aí, com isso, ele promoveu um limpa nas oligarquias, tirando do poder dos estados aqueles políticos, aquelas oligarquias que eram contrárias a Pinheiro Machado. Uma dessas foi a oligarquia Accioli, aqui no Ceará, e a retirada de Accioli do poder, né, a nomeação
ele retirava o político, o governador, e colocava para governar o Estado o interventor. Desculpa. O interventor, que geralmente era militar. Então, a substituição, a retirada do poder do Aciola, aqui no Ceará, e a colocação do interventor militar, né, o tenente Franco Rabelo, aqui no Ceará, acabou dando o estopim para a chamada revolta do Juazeiro, que a gente vai falar mais para frente. Então, a revolta do Juazeiro ela foi motivada por essa questão política. Outra revolta que aconteceu, as duas revoltas importantes que ele enfrentou, a revolta do Juazeiro, aqui em 1914, aqui no Ceará, e a revolta da Chibata, em 1910, que foi a revolta dos marinheiros contra os maus tratos na Marinha, que a gente também vai falar mais sobre ela mais para frente, ok? Então, ele tinha essa fama popular de pé frio, de trazer azar e tudo mais, como a gente já falou, e o apelido dele era o Dudu. Então, esse governo do Dudu foi um dos piores governos da República Oligárquica. Então, depois do governo de Hermes da Fonseca, o Pinheiro Machado, ele vai começar a articular para ele ser o presidente, só que aí acontece que ele é assassinado, depois do governo, no governo de Venceslau Braz, acontece o assassinato de Pinheiro Machado, e aí ele essa figura política acaba desaparecendo de cena. Depois de Hermes da Fonseca, nós tivemos o governo de Venceslau Braz. Venceslau Braz, ele restaurou a política do café com leite, a eleição dele, aquele acordo do Pacto de Ouro Fino, em 1913. Então, foi feito para restaurar as relações entre São Paulo e Minas. Venceslau Braz já era o vice-presidente de Hermes da Fonseca, e aí ele foi lançado candidato, agora dessa vez apoiado novamente pela política do café com leite, e se torna presidente de 1914 a 1918, vai governar o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. O governo dele, né, era mineiro, né, acabou assumindo. A eleição dele, como eu disse, foi resultado da restauração da política do café com leite. Né? Ele vai criar um governo, como ele governou o Brasil durante os 4 anos da guerra, né? E apesar do Brasil só ter entrado, entre aspas, na guerra no final, de 1917, né? Declarado guerra à Alemanha, e só ter enviado soldados em 1918, no fim da guerra, mas ele vai governar o Brasil durante esse período vai ser um período muito difícil economicamente para o mundo todo, mesmo o Brasil não estando em guerra. Uma das grandes dificuldades era a vinda de produtos industrializados. Então, muita parte dos produtos industrializados que vinham para o Brasil vinham da Europa. E aí, como o Brasil não tinha, esses produtos não estavam mais vindo, ele tratou de criar uma economia assim, incentivando a abertura de indústrias, né? Produzir aqui o que se comprava lá fora. Ele vai criar uma política muito grande de austeridade econômica, né? Isso aí foi uma característica do governo dele, o corte de gastos. Foi graças a esse corte de gastos que ele conseguiu recuperar a economia do Brasil, em parte, né? E ao investimento, assim, o incentivo à industrialização. Essa política de austeridade tornou ele tão famoso que realmente ele era. As despesas pessoais ele pagava do bolso dele, então ele tinha toda uma preocupação com o erário, né? Promover um corte de gasto dele do salário, umas coisas que a gente nem imagina hoje em dia, né? Mas ele promoveu a redução salarial, não só dele, 50% do salário do presidente, mas dos deputados, ou seja, ele fez uma política de limpeza, de austeridade pública, que conseguiu, com isso, recuperar a economia do Brasil. Então, ele era conhecido exatamente como dessa forma aí, de ser extremamente econômico. Durante o governo dele, houve o assassinato do Pinheiro Machado, que acabou saindo de cena. Antes dele ser assassinado, o Venceslau Braz já estava cortando as asinhas dele, né, tirando o poder dele da Comissão de Verificação de Poderes, né, então estava minando o poder dele, e aí culminou com a morte dele, o assassinato do Pinheiro Machado. Uma das medidas bem positivas do governo de Venceslau Braz foi ter extinto a Guarda Nacional, que concedia aquele título de coronel aos fazendeiros. Então, essa instituição que vinha desde o período da regência, antes do Segundo Reinado, ela foi abolida durante o governo
de Venceslau Braz. Como eu já disse, o Venceslau governou o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, relutou o quanto pôde de se envolver no conflito. Só depois de 3 navios brasileiros, inclusive navios de passageiros, terem sido atingidos, né, por submarinos alemães e tudo mais, acabou levando praticamente obrigando Venceslau Braz a declarar guerra à Alemanha. Só que ele, entre declarar e mandar os soldados, foi quase um ano, né, que ele declarou guerra e foi demorando a mandar os soldados. Quando ele manda, né, os soldados, um navio com soldados brasileiros, quando chegam em Gibraltar, né, no próximo ao Mediterrâneo, vem a notícia de que a guerra acabou e aí o Brasil volta para casa sem não ter nem pisado em um campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. Aí foi nessa fase aí que ocorreu aquela famosa Batalha das Toninhas, que a gente comentou lá naqueles episódios da Primeira Guerra Mundial. Os soldados brasileiros acharam que o cardume de peixe, o cardume de golfinho, de toninhas, que é um tipo de golfinho, eram submarinos alemães, e aí atacaram o cardume dos peixes. Um episódio que ficou de forma assim, bem conhecida como a Batalha das Toninhas, né? Uma forma bem para tirar onda mesmo com o Brasil nessa época. O Venceslau Braz era conhecido como seu Lalau, obviamente pelo nome, né? Também era conhecido como Mineirinho, né? O mineirinho que fazia as coisas quietas na dele, e o solitário de Itajubá, que ele era mineiro de Itajubá. Então, não era uma pessoa assim também de grandes amizades, muito pelo contrário, a austeridade foi o lema do seu governo e também da sua vida pessoal. Em 1918, é eleito o Rodrigues Alves para um segundo mandato. Então, ele é eleito, mas ele não chega a assumir, porque antes da posse, ele morre de gripe espanhola. Aí assume interinamente o vice-presidente eleito, Delfim Moreira, que assumiu só para fazer a transição, convocar novas eleições e fazer a transição para um novo governo. O Delfim Moreira, que era mineiro, né, tinha sido eleito como vice-presidente junto com o Rodrigues Alves, ele assumiu só para fazer a transição. Então, ele era aquele mineiro do interior mesmo, que tinha um sotaque bem carregado, aquele sotaque mineiro do interior, tanto que ele era conhecido como Nhoderfim, né, que era como o pessoal chamava ele. E o governo dele, a breve passagem dele foi assim extremamente interessante, porque ele sofria de senilidade precoce. Ou seja, ele assinava as coisas sem ler. Quem acabava governando eram os ministros dele mesmo, que tomavam decisões, porque ele não, e quando lia não entendia. Ele não, assim, ele tinha o que a gente chamaria hoje de Alzheimer, mal de Alzheimer, ou senilidade mesmo. Ele devia sofrer de algum tipo de que hoje é caracterizado como isso, né? E tem até um episódio interessante que o Rui Barbosa foi ter uma entrevista com uma audiência com o Delfim Moreira, e o Delfim Moreira, ele tinha o costume de deixar o povo esperando por ele, na sala de espera lá, e ia de vez em quando na porta, abrir um pouquinho a brecha, olhava para ver a pessoa depois fechar. Então, ele fez isso, o Rui Barbosa lá, tomando um chá de cadeira lá, ele fez isso umas 5 vezes, abria e fechava a porta, olhando pela brecha, né? E aí o Rui Barbosa falou para o cara que estava com o lado, para ele, estava ao lado dele, né? Disse assim, é muito interessante o Brasil, onde até um louco pode ser presidente da República e eu não posso. Ele já tinha se candidatado 3 vezes e não tinha dado certo. E, realmente, essa característica do Delfim Moreira, né? Mas ele cumpriu o seu papel de fazer a transição, né? Apesar de sofrer de senilidade precoce, o chamado famoso Nhoderfim. Nessas eleições, nesse conchavo aí, foi escolhido para ser o presidente, né? Foi escolhido pelo grupo de São Paulo e Minas para ser o presidente um paraibano, o Epitácio Pessoa. Lembrando que o Epitácio Pessoa, quando ele foi escolhido, ele estava lá isso foi em 1919, ele estava lá na Conferência de Versalhes, quando chegou a notícia que ele ia ser escolhido para ser o novo presidente, né? Para
se candidatar a um novo presidente. Então, ele estava lá em Paris, ele foi representando o Brasil na Conferência de Versalhes, foi a maior comitiva em termos numéricos de que um país mandou para a Conferência de Versalhes, às custas do dinheiro público, lotaram o navio, foi ele, a família da família, os amigos, foi gato, cachorro e papagaio, foi para Paris, passear lá às custas do dinheiro público, e ele acabou se transformando, ganhou uma eleição, no presidente que ganhou uma eleição sem praticamente ter feito campanha nenhuma, né? Porque já tinha o apoio de São Paulo e Minas, e se tornou o único presidente nordestino da República Velha. Então, ele vai governar de 1919, né, até 1922, ele vai governar. Representou o Brasil na assinatura do Tratado de Versalhes, que a gente depois da Primeira Guerra Mundial, a gente já falou sobre isso. E o governo dele, por ele ter sido presidente nordestino, né, ele foi responsável pela criação do DENOPS, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, né, que existe até hoje, né, que foi criado no governo de Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, só a título de curiosidade, ele é tio do João Pessoa, né, aquele político que acabou assassinado, e que o assassinato dele também foi causa para a Revolução de 1930. Então, ele é parente de João Pessoa. Um dos atos de Epitácio Pessoa foi revogar o ato de banimento da família imperial. A gente comentou sobre isso lá no primeiro episódio dessa série. Ele revogou o ato de banimento, que acabou provocando muito mal-estar entre alguns, principalmente os militares. Esse ato de banimento, lembrando, ele proibia, né, a volta da família real, de qualquer representante da família real, seus descendentes, para o Brasil, mas ele fez isso por quê? Porque em 1922 seria o centenário da independência, e aí ele queria trazer, obviamente, a família imperial, né, representar a família de Dom Pedro aqui no Brasil. E aí foi nessas negociações que veio transladado para cá, em 1922, os restos mortais do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina, que depois foram transferidos para Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Na época já do governo de Getúlio Vargas. O Epitácio, ele é conhecido também como Patativa do Norte, e Tio Pita era um dos apelidos que ele era conhecido. Patativa do Norte, não dispensa comentário, porque para o Sul, quem mora no Sul e Sudeste, passou da Bahia, do Norte, né? Então, isso aí não tem porque ele era exatamente do Nordeste brasileiro, mas eles só chamam de Norte. Então, é uma questão preconceituosa também. Epitácio Pessoa, o final do governo dele, a transição política, né, a campanha eleitoral, foi muito conturbada, provocada principalmente por causa do início do movimento tenentista, que vai ser um dos movimentos que vão ser responsável pelo fim da República Velha, né, pela chamada Revolução de 30, e aí esses movimentos tenentistas começaram a estourar exatamente em 1922 com a revolta do Forte de Copacabana, tá bom? Depois, com a eleição, o fim do governo de Epitácio Pessoa, aconteceu a eleição de Arthur Bernardes, que vai de 1922 a 1926. Arthur Bernardes, ele foi um dos piores governos em termos de repressão, na República Oligárquica, principalmente. Ele vai governar durante praticamente todo o seu governo, vai ser em constante estado de sítio. Foi eleito já dentro de uma questão polêmica. A campanha eleitoral foi repleta de fake news, né? Qualquer semelhança, mas, enfim, foi repleta de fake news, a chamada polêmica das cartas falsas, né? Que foram publicadas em jornais. A gente vai ver isso mais para frente, em outros episódios, mas acabou elegendo Arthur Bernardes dentro desse ambiente de questionamento e contestação, representado pelo chamado movimento tenentista. Como o governo dele já começou errado, já começou sob repressão, já começou com polêmica, ele vai governar em constante estado de sítio.
Estado de sítio é aquele estado de exceção em que o governante, o presidente, ele passa a ter poderes para poder colocar ordem nas coisas, né? Para poder manter a disciplina e a ordem. Em contrapartida, os cidadãos perdem suas garantias individuais, seus direitos individuais. Foi durante o governo dele que ocorreram os 3 principais movimentos tenentistas, que, no caso, foi a Revolta do Forte Copacabana, em 22, a Revolução Paulista, de 24, e a famosa Coluna Prestes, de 1926. Esses 3 movimentos nós iremos também ver mais adiante o que foram esses movimentos. Foi um dos presidentes mais detestados da República, da Primeira República, principalmente pela questão da repressão política, da violência, da truculência. Tinha vários apelidos. Rolinha era um apelido dele, tinha cabeça pequena, então parecia uma rolinha. Seu Mé, que tinha cara de carneiro, então a marchinha de carnaval na época chamava ele de Seu Mé, né, dizia que ele tinha cara de carneiro. Calamitoso, presidente de Clevelândia e tarado de Viçosa. Ele tinha nascido no interior, num distrito de Viçosa, mas ele dizia que era dessa cidade de Viçosa, mas, na verdade, ele nasceu num distrito dessa cidade. Um desses apelidos, presidente de Clevelândia, tem a ver com a fundação, a criação de um campo de concentração que ele mandou fundar lá no norte do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Então, na cidade chamada de Clevelândia, foi fundada uma prisão onde para lá eram enviados os prisioneiros políticos. Então, ir para Clevelândia era como se fosse, fazendo uma comparação assim, guardadas as devidas proporções, era como, na época de Stalin, os inimigos políticos eram mandados para a Sibéria. Então, era a mesma coisa. Era um local inóspito, no meio da mata, só tinha floresta, e que tinha muitas doenças, como a malária, por exemplo, febre amarela, malária, e que dos mais de 900 presos que foram para lá, 80% ou mais acabaram falecendo em consequência das condições precárias desse presídio. Então, por isso ele ficou conhecido como presidente Clevelândia. Primeiro, é considerado o primeiro campo de concentração mesmo que foi criado aqui no Brasil, né, para presos políticos. Então, o governo dele foi uma calamidade, principalmente em relação à questão de repressão política. Esse pipocar dos movimentos tenentistas acabou levando a essa turbulência do governo de Arthur Bernardes. Quando ocorreu o fim do governo dele, em 1926, aí foi eleito o último presidente que governou da República Oligarca, que foi o Washington Luiz. Ele governou de 27 de 1930. O governo de Washington Luiz foi muito aclamado, apesar de que ele não era essas coisas todas, muito pelo contrário, foi um dos péssimos governantes, mas ele foi muito aclamado porque, pior do que o de Arthur Bernardes, não podia ser. Ele é conhecido, inclusive, o apelido dele como Paulista de Macaé, porque ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, mas foi eleito por São Paulo. Então, toda a filiação política partidária dele foi através de São Paulo, mas acabou se tornando o segundo presidente carioca do Brasil. O primeiro foi Nilo Peçanha. Ele nasceu em Macaé, tanto que ele é conhecido como Paulista de Macaé. Tinha como o considerado o último presidente da República Velha. Tinha como apelido também ser conhecido como Rei da Fusarca, porque ele era boêmio, vivia de festa, de mulherada e tudo mais. Então, era conhecido por ser mesmo da balada mesmo, da época, chamado Rei da Fusarca. O governo dele, apesar dele ter extinto o presídio de Clevelândia, apesar de ter suspendido o estado de sítio, apesar de ter anistiado um bocado de participantes dos movimentos que aconteceram, né, na época de Arthur Bernardes, mas nem por isso o governo dele foi um governo bom, muito pelo contrário. O lema do governo dele era governar e abrir estradas, e aí foi quando começou a política brasileira de investir na questão da malha rodoviária, muito influenciado pelos Estados Unidos, muito influenciado
montadora, né, de automóvel americana, que queria exatamente esse filão, esse mercado brasileiro. Então, ele passou a abrir estradas, né, a investir na questão da abertura de estradas, o que vai acabar provocando, a curto prazo, a decadência da malha ferroviária aqui no Brasil, que os trens ainda eram o principal meio de transporte. Foi o último presidente, porque no fim do mandato dele ocorreu o processo da Revolução de 1930, inclusive ele foi um dos responsáveis diretos por essa Revolução de 30, porque ele interferiu na sucessão dele, na sucessão presidencial, porque pela política do café com leite, ele que tinha sido eleito por São Paulo, ele deveria apoiar o próximo candidato, que deveria ser indicado por Minas, e ele não fez isso, ele quebrou a lógica da política do café com leite e acabou apoiando um outro candidato, né, que era paulista também, governador de São Paulo na época, foi o Júlio Prestes. Então, ele quebrou a política do café com leite, e isso aí acabou provocando uma reorganização política, né? E ocorreu a segunda disputa, realmente, para presidente, a segunda disputa eleitoral para presidente acirrada aqui no Brasil, que foi a quebra definitiva da política do café com leite. Né? Então, Minas se uniu a Paraíba e Rio Grande do Sul, formaram a chapa da Aliança Liberal, o Getúlio Vargas e João Pessoa, e aí acabou com a derrota nas eleições dessa chapa, acabou levando a uma série de um desencadear de fatos que acabou levando ao início da Revolução de 1930, que a gente não vai detalhar agora, porque nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ok? Com Washington Luiz, o fim do governo de Washington Luiz, nós também podemos colocar Júlio Prestes, apesar de que ele não chegou a assumir, mas ele foi eleito, né? Então, por isso que a gente considera o último presidente da República Velha, o Washington Luiz, mas Júlio Prestes ele foi eleito em 1930, na eleição dele foi que ocorreu toda essa confusão aí, que quebrou a sequência da política do café com leite, né? Que aquele também era paulista, foi eleito presidente, mas não chegou a tomar posse, né? Porque em outubro de 1930 estoura a Revolução, e quem assume é Getúlio Vargas, que derruba o Júlio Prestes do poder. Mas o Júlio Prestes, conhecido como seu Julinho, acabou se tornando aí o último presidente eleito da República Velha, mas não foi o último presidente de fato. Por isso que o Washington Luiz é considerado o último presidente de fato, ok? Vistas essas curiosidades, né, que nós falamos sobre todos os presidentes, né, a gente deu para ver as características dele, e aí nós vamos encerrar esse episódio, como eu prometi para vocês, nós vamos ver um trechinho, né, da música Corta Jaca, que teve tanta repercussão lá no governo de Hermes da Fonseca. Né? Então, a música que causou repercussão no governo de Hermes da Fonseca, né, que foi cantada, uma música popular, que foi cantada no jantar oficial, que teve toda essa repercussão aí, todas essas consequências, esses preconceitos todos. A gente vai ver que a música não tem nada demais, Corta Jaca é uma música até considerada bem bonitinha, mas que causou muita repercussão porque era uma música associada aos negros, ok? No próximo episódio, na próxima semana, nós vamos ver os aspectos econômicos, as questões externas e os aspectos econômicos da República Velha. Ok, amores? Então, a gente fica por aí. Nós ficamos agora por aqui e até a próxima semana. Vamos olhar aí, vamos ver aí um pouquinho do Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga. Vale a pena, ok? Beijos. Essa música que a gente vai fazer agora é um maxixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar, ao lado dela
e ao violão o machixe corta-jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Corta-jaca assim, assim, mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho, assim, assim. Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta-jaca assim, assim, mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço. Meu benzinho, assim, assim. Este passo tem feitiço, tal ouriço faz qualquer homem coió. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló, traloló. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló. Assim alegre no Flamengo, por certo se há de render. Não
resiste com certeza, esse jeito de mexer, Não resiste com certeza, esse jeito de mexer. Flamengo tão ruidoso, tão gostoso, vale bem meia pataca. Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança corta jaca, corta jaca. Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança corta jaca. E aí, gostaram? Curtiram o funk da época, o corta-jaca? Então, gostaram das curiosidades? Eu espero que sim. Na próxima semana, nós estaremos de volta no nosso próximo encontro para a gente continuar nossas conversas sobre esse período da história do Brasil, a Primeira República. Ok, amores? Então, beijos e até a próxima.